E aí galera, sejam muito bem-vindos a este Analisador Express, mas eu tinha que vir aqui para falar justamente de Michael. É muito importante falar de Michael e eu acho que é importante porque ele vai ser muito divisível. E eu vou explicar ao longo do vídeo com a gente, vem com a gente na linha de raciocínio. Eu vou falar hoje, mas provavelmente não é a primeira nem a última vez que eu vou falar desse filme aqui. A última com certeza não vai ser. Talvez seja a primeira, talvez eu tenha falado de Michael algumas coisas pra trás. Mas por que eu tô falando tanto disso? Porque, cara, é muitas camadas que vão trazer pra gente nos próximos dias. Eu vou falar na nossa live, provavelmente na sexta-feira. Mas com certeza eu tenho que falar, nesse primeiro vídeo pra produzir com vocês, que Michael ele é um filme pra quem ama Michael. Eu até bati um negócio aqui. E isso é muito importante você entender pra ir assistir o filme e até para a conclusão que a gente vai chegar no final desse vídeo. E eu digo isso porque eu me emocionei. Eu ficava batendo o pé várias vezes. Eu senti o Michael na tela várias vezes. E eu ficava cantando músicas e o coração acelerado em vários momentos do filme, de fato. Justamente por sentir esse Michael ali, entendeu? Mas por que é importante colocar isso? Porque ele não é perfeito. E ele passa muito longe de ser perfeito. E acho que aí começa a nossa divisão, que eu acredito que será o tom desse filme. Vamos lá, primeiramente, o jovem Michael, o menino, é excelente. Ele cara, o moleque mandou super bem. Aí tem gente que vai falar, pô, mas eu tô achando esse jovem Michael meio over, né? Meio além da conta. O Michael criança era over e era além da conta. Então por isso que às vezes a gente fica com essa sensação. A gente não tá falando de uma criança normal, e o filme deixa isso muito claro, a gente tava falando do jovem Michael Jackson. Não é pouca coisa ali. Mas o ator mirim mandou muito bem, entende? Porém, na hora que chega na fase adulta, começam as questões, entende? Porque além, assim, uma coisa que o jovem Michael fez também, além de ser o Michael, é demonstrar um sofrimento autêntico como um jovem Michael sofreria, ou diz ter sofrido pra gente ao longo de todos esses anos. Mas na fase adulta que começa, pra mim, as questões que deixam o filme mais divisivo. Isso nem é tanto culpa do Jafar na atuação, mas talvez de um briefing mal feito de personagem, ou talvez de a gente não ter assim, e isso ao longo tanto da fase criança quanto da fase adulta, talvez uma exploração de palco do Michael a nível que o Michael merecia, ou que ele demonstrou pra gente. Eu digo isso por quê? Porque o Michael no palco, o Jafar faz super bem. Não tem crítica que fala assim. A hora que ele tá atuando e cantando como Michael Jackson, total. Inclusive, quanto mais ele vai chegando na fase, entre aspas, atual, vai evoluindo, vai desabrochando como o Michael, melhor ele vai ficando. Só que eu achei que faltou muito contexto de palco no filme como um todo, porque o filme ele vai para um lado que mostra, tipo, um Michael de dia a dia, um Michael de dentro de casa, assim, e até com uma certa tranquilidade no viver, assim. E é uma coisa que a gente sabe muito bem que o Michael nunca teve, nem quando criança. Entende? E aí, nesse ponto, eu me pego uma questão que, tipo, faltar esse convívio de palco, de mídia, de estar na música, entende? Que foi que ajudou a formar esse monstro do mundo, o rei do pop, saca? Que aí eu vejo que começa a entrar em questões que vão da montagem do filme, da edição do filme, entendeu? E eu falo isso porque não é de execução de cena, entende? Essas cenas, principalmente, como eu disse, as de palco, elas estão bem feitas. E como eu disse, eu senti o Michael no palco e eu me diverti com o Michael no palco do filme. Só que o resto, entendeu? Para eu contar a história, esse Michael de dentro de casa me deslocou um pouco da realidade ali. Ah, mas é um Michael que você não via dentro, porque você não estava na casa do Michael Jackson.
É lógico que é, mas não é um ponto assim que pareceu crível. E eu falo isso muito na edição porque a edição desse filme, ela lembra muito a edição do filme do Queen, do Bohemian Rhapsody, que até um vídeo do Gaveta super famoso, falando especificamente da edição dele. Porque é uma edição de videoclipe, entende? Toda hora tem que mostrar a expressão das pessoas, toda hora vai lá a câmera de um, câmera de outro, vai passando de um lado pro outro a câmera, assim, de personagem para outro, e nisso você acaba se perdendo um pouco, entende? Nesse ponto, assim, de você contar, mostra a reação do pai do Michael, mostra a reação do Michael, mostra a reação da mãe do Michael. Então, assim, você não acaba tendo uma construção dramática, talvez muito bem feita. Mas outro exemplo disso, que eu falo de montagem que me gerou problemas com esse filme. O Michael, ele está na concepção do grande álbum que é mostrado no filme, que é o segundo álbum dele, falando que, no momento lá com os irmãos, que ele está buscando uma bênção divina para fazer o álbum acontecer e ser o maior álbum de todos os tempos. E instantes depois ele fala que essa benção divina falou que o álbum tem que chamar Thriller. Então, assim, fica distonante, porque você é divino e vai pro terror, entende? Assim, e é sentido, e faz sentido no Michael fora da tela ele ter recebido a benção divina para conceber o Thriller. Só que parte dessa questão incongruente na edição do filme passa pra gente não ter visto uma boa retratação do Thriller. Tipo assim, lógico, você vai juntar os A mais B, fazer comparação tela a tela com o clipe do Thriller mostrado no filme e o Thriller que fez sucesso e tudo mais, é maravilhoso. A execução foi muito bem feita, a maquiagem, figurino, enquadramento de câmera, tudo foi muito bem feito. Só que a concepção do Thriller no filme me soou que ficou muito a desejar, porque não teve uma construção narrativa. Mostrou ele via vários filmes, entendeu? Mas por que decidiu pelo terror? Entende? Ele via muita comédia. Ele fala, no filme gostava dos Três Patetas, Charlie Chaplin e tudo mais. Mas por que ele escolheu o terror? Porque ele gostava de terror? Só por isso? Entende? Então, isso eu coloco na conta da edição. E às vezes a gente falando, Denis, vai pegar nesse ponto porque é um preciosismo seu e tal. Mas aí entra uma outra questão que é muito relevante para esse filme, que é você juntar os A mais B dele, entende? E por que eu falo isso que é muito importante? O Michael não é um filme trágico, mas também ele não é um filme, assim, terrível, entendeu? Ele não é um filme terrível para ser aprovado só por 27% da crítica. Sabe? Ele, como eu falei, ele tem essa questão complicada de edição, mas isso não tira o mérito de figurino, não tira o mérito de muitas atuações, como eu disse, do Jafar em vários momentos, do Colman Domingo, né, que é o fazendo o pai, do Michael jovem, da mãe do Michael, entendeu? Então, tipo assim, tem muitas atuações muito boas ali pro filme ser só 27%, além de figurino, fotografia, entendeu? São coisas muito bem feitas, assim. Porém, eu coloquei esse ponto porque ele trata de um tema que muita gente já tem um conceito formado sobre ele. E esse conceito formado sobre ele, assim, ele vai pesar, tanto positiva quanto negativamente na concepção do todo. Por que eu digo isso? Porque é um assunto que todo mundo em algum momento conhece. E dessa questão todo mundo conhece também, a gente vai colocar um outro ponto lá na frente, que é quem o não conhece, que é muito importante também. Mas eu vou colocar em boa parte da crítica, que se você hoje, em 2026, é um crítico profissional, você tem no mínimo 20 anos. Então vamos colocar 2006, você nasceu lá, o mínimo 20 anos que eu tô falando. O Michael morre em 2008, e 2008, sei lá, de 2010, 2011, você tem uma grande exposição. Talvez se você não tenha seus 20 anos, um contexto do que foi Michael Jackson, tal assim. Mas se você tem mais de 20 anos, você tem um contexto de Michael Jackson, uma opinião de Michael Jackson muito, mas muito bem formada perante a toda a exposição que esse cara teve
na mídia como um todo, entendeu? No mundo como um todo. Então tem muita gente com muita opinião muito formada, tanto pro bem quanto pro mal, sobre o que é Michael Jackson. E esse ponto é muito relevante pra gente colocar, porque aí entra numa celeuma de que muita gente vai falar, pô, faltou isso do Michael no filme, faltou aquela coisa do Michael no filme. Eu vou colocar ao meu lado. Tem várias coisinhas que deveriam ser mais exploradas na minha visão, mas que entra nesse ponto que eu falei desse limbo. Um exemplo é a treta do Michael com o Prince, que o final do filme, na vida real, é um ponto determinante demais para isso, porque era a fase do Thriller pro Michael, dele trazendo coisas ali que disputavam na excelência com o Prince do outro lado, entendeu? Um é o gênio inocente, o outro é o cara do sex appeal rebelde, entendeu? Então, isso só dá uma pincelada, entendeu? Ele fala disso, do Prince ser um fator na vida dele, porque fala, não, eu tenho que ficar aqui pra receber a bênção divina pra música, pra bênção vir pra mim e não vir pro Prince. E não explica por quê, não explica por que os dois estavam no mais alto nível de produção audiovisual e musical e que ele estava nessa disputa intensa e que precisava vir pra ele. Não fala, não explica por que era um alto nível assim, que ele tinha uma pessoa pra disputar com ele em alto nível, entende? Talvez seja interessante no segundo filme você colocar o Prince como, entre aspas, vilão do filme do Michael. Aí seria legal. E aí entra um outro ponto que também a gente vai voltar no final, que é importante. Mas eu vejo que essa questão até deles não colocarem tanto o Prince, não sei nem se eles vão colocar num segundo filme, que eu vou entrar também nesse ponto que, cara, é impossível não ter um segundo filme. Mas é que me soa que o filme foca muito em trazer a lenda do Michael. E trazendo a lenda do Michael, ele passa por uma questão que eu já critiquei muito lá atrás na série do Senna, que é você ter que trabalhar uma pessoa, só que você não está trabalhando uma pessoa. Você está trabalhando uma marca, no fim das contas. E aí você acaba meio que passando pano em alguns pontos que a pessoa, ela tem seus erros, entende? E não deixa isso como se ela não errasse, entende? Como se ela fosse perfeita, assim. E aí, além disso, como eu acabei de citar nessa questão de você ter alguns conceitos já pré-colocados do Michael, e que não é o mesmo conceito para todo mundo, você tem coisas que você acha que todo mundo vai entender de cara, mas que não é bem assim que funciona. Tem alguns A mais B que você acha que você vai juntar naturalmente, e que você acha que na verdade não funcionaram. E que às vezes é básico, mas que às vezes o básico tem que ser dito. E o exemplo que eu trago disso é o Beat It. A cena do Beat It, essa sim, não tem o que falar da cena dele concebendo lá o Beat It. Só que o antes dela gera confusão em quem não tem o contexto do Michael. Porque começa com o Michael sozinho assistindo no jornal brigas de gangues, que era um grande problema da época. E ele tem ideia de conceber uma música sobre isso. Aí mostra ele na madrugada chegando com vários, e tem ali vários dançarinos e tal, assim, caracterizados como o clipe do Beat It, e ele falando sobre e tal, e explicando a dança e tudo mais. Maravilhoso. Essa cena é maravilhosa. Porém, a montagem com isso vindo antes, eu assisti o filme com uma pessoa que não tem tanto contexto de Michael Jackson, ela achou que não eram dançarinos ali, que o Michael tinha reunido a galera das tretas, das brigas, e ido pra lá pra selar uma paz, entendeu? E isso é, talvez, o tema do clipe. Mas não é isso que o Michael fez, e não é isso que é retratado no filme. Só que isso fica confuso pra quem não tem o contexto disso, entende? Em nenhum momento na edição do filme fala que ali são dançarinos. Ele deixa em aberto que são dançarinos. E isso é um problema. Mas eu coloco esse ponto porque tem outro contexto também, que é a Neverland. Passa todo momento a Neverland, ele lendo Peter Pan e tudo mais. Só que para quem não tem o contexto da Neverland também, não deixa claro que aquilo ali é o, entre aspas, o projeto do que vai virar a Neverland um dia. O zoológico, o parque, a terra dos sonhos do Michael. Entende? Fica só... ele lê coisa aqui e tá mostrando muito Neverland, mas o que eu vou usar essa Neverland depois? Segundo filme. E aí que entra uma coisa que me pegou bastante.
Isso tudo rola e, assim, se você fala, pô, a gente vai retratar a história do Michael Jackson no cinema, mas eu vou fazer o filme em 2 partes. É óbvio que todo mundo ia aceitar isso. É impossível você contar a história do Michael Jackson em uma parte só. Só que aí, o filme é vendido como se fosse a parte única, definitiva da história do Michael no cinema. E é impossível você fazer isso, mas eles venderam assim. Então, eu acho que foi mal vendida essa primeira parte, até no título. Porque o filme não é Michael. Um título mais honesto pro filme seria Jacksons. Mas, vai lembrar os Jetsons do desenho, não. Ou então chamar o filme de Jackson 5. Porque é a fase dessa consolidação do Michael, entende? Mas perante a família, entendeu? O desabrochar dele dentro do contexto da família, incluindo o contexto do pai arrombado dele. E apesar de ele mostrar muito bem, falando do pai, um vilão da história, ele não entra em certas nuances polêmicas, que aí já entra no ponto que ela falando que talvez tenha uma parte da crítica que veja, e que é importante, como por exemplo, ele tem uma relação conflituosa com os irmãos, que não iam tanto na casa dele, apesar dos irmãos sim apoiarem ele ter uma carreira solo, porque tem um irmão que tem carreira solo antes do Michael. A Janet foi praticamente apagada da história, e ela é gigantesca na história também, inclusive gravou música com ele, mas tem tretas familiares e tudo mais, mas é um cerne de divisão. E é muito importante a gente colocar isso pra gente concluir aqui. Porque aparentemente esse filme vai ser divisível entre crítica e divisível entre público. Ele vai ser divisível até entre a família do Michael. Como, por exemplo, você tem não tem a aparição da Janet Jackson, e a Paris Michael mesmo já deu entrevista lá atrás falando que não gostou do jeito que o filme foi concebido. Ele é divisível semelhante até como o Michael é divisível na impressão geral, tanto das pessoas de antes como de agora. Porque tem gente que ama o Michael, que adora o Michael, e tem gente que odeia o Michael, tanto pela música, mas principalmente pelo fora dos palcos, todos os entornos e polêmicas de gente que acredita ou não nas coisas, que eu não vou, nesse vídeo, fazer um juízo de mérito se está certo ou errado. Talvez em algum momento eu faça, mas não por intenção de eu falar que está certo. Mas enfim, isso é para outro momento. Mas sim, tem gente que não gosta com motivos plausíveis de não gostar do Michael por questões que envolveram ele, entendeu? E ele sendo divisível, eu coloco um ponto assim, será que esse filme, ele seria aprovado pelo Michael? Lógico, a gente tá falando do filme póstumo. Ainda mais sendo um filme que mostra como o Michael gosta de cinema. E a conclusão que eu tiro é que o filme do Michael, ele me divide. Porque eu também me divirto, emociono, mas também eu vejo grandes problemas no estrutural dele. Com esse background que eu tenho de cinema, com esse background que eu tenho de Michael na minha vida. Então, talvez a palavra que defina é divisível esse filme. Porém, e eu vou até pincelar isso melhor em alguns outros momentos, eu acho que esse filme ele pode consolidar uma coisa nova, uma vertente muito importante, assim como o Michael sempre fez na vida. Que é uma coisa ligada à indústria, de agora um filme, ele consolidar isso, né? E o Mario Galaxy tá aí pra provar isso, e a Marvel fez isso anos e anos e anos e anos a fio e consolidou e tá sofrendo com ter consolidado esse formato, que é você fazer um filme para trabalhar a nostalgia, para trabalhar a afetividade, sem se preocupar com questões de estrutura de história, estrutura de roteiro do que você vai contar na tela, de questões básicas de contar uma história cinematográfica. E a experiência do cinema agora pode voltar para esse lado. Porque pode relembrar de momentos nostálgicos no mais alto nível, e Michael tem isso no mais alto nível assim, e não necessariamente ter que se preocupar em contar uma boa história segundo a estrutura cinematográfica. E talvez isso seja um caminho de salvação do cinema. Então, não é um caminho que não sei se eu gosto muito, mas não vou dizer que é um caminho que eu odeio totalmente, ou um caminho que é totalmente errado. Mas, enfim, eu coloco que o Michael é divisível por isso. Até porque, por exemplo, eu não vi, e eu preciso de um segundo filme agora, porque eu quero ver a fase que eu mais gostava do Michael, que é esse Michael depois do desabrochar e do desligar do pai e de todos os irmãos ali.
que é o do final. A última cena do filme, que é uma demonstração do Bad no palco, é maravilhosa. E eu quero mais ver esse Michael, quero ver mais o Jafar fazendo esse Michael. E uma segunda parte vai caber muito bem, porque vai trabalhar tudo isso até o History e depois as polêmicas e tudo mais, até culminar provavelmente no This Is It, se chegar tanto, né? Porque tem muita coisa pra contar. Os anos 90 do Michael é uma loucura, uma doideira e sim merece um filme novo. Enfim, é isso. Por enquanto, eu vou voltar com o Michael com certeza nesse canal pra falar aqui mais coisas. Eu quero trabalhar melhor roteiro. Mas de agora eu peço pra você deixar o seu curtir, o seu comentário. Gostou, não gostou? O que você achou do Michael? O que você achou de mim falando do Michael? Ele é divisível, eu quero ver você comentar aqui sua divisão. Curta, comente, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo analisador.